Bom, aqui a gente tem a foto da nossa missionária irmã Eliane, onde ela está no Amazonas, numa cidade chamada São Gabriel, e ali ela está fazendo a formação, teológica para alguns indígenas. Então, se vocês verem ali na foto, ela está ali na frente, ministrando aula aos indígenas. E ela também pede as nossas orações em relação à questão do visto dela para Moçambique, que ela pretende, em novembro, voltar para Moçambique. Então, esse é um motivo de oração já pela nossa irmã Eliane. Aqui está o reverendo Ivanildo, e a sua esposa e as duas filhas. E aqui ele menciona um pedido, na verdade, uma gratidão, uma oração de gratidão, primeiramente pela saúde, nesse momento de pandemia qual nós estamos vivendo, onde os trabalhos ali, ele cita que não foram interrompidos, e ele também agradece pelas ofertas e pela confiança a qual nós temos depositado no trabalho deles. E ali colocamos motivos de oração, a qual ele menciona na carta, que é a implantação da IPB de Moitá, o projeto Frutificar, que é feito ali no lago, a evangelização, Ministério Infantil, gratidão pela construção do banheiro da igreja. Eu não coloquei a foto, mas, irmãos, parece ser bem simples para nós, uma questão de um banheiro. Mas para eles é uma grande vitória, isso. Então, ele menciona, ele colocou algumas fotos lá na carta, então é motivo de gratidão também. Ele cita essa jovem Nataline, onde ela se converteu e os pais dela começaram a proibir ela de frequentar a igreja. E depois de um certo tempo eles entenderam que Deus tinha algo na vida dessa jovem e permitiram que ela sirva ao Senhor. Então é motivo de gratidão também. E o trabalho de futuros missionários que ele tem lá na parte de evangelização, a parte da doutrina. Aqui também tem o Cláudio, que está na Nova Zelândia, e aí ele expressa a gratidão dele pela vacina do Covid, onde ele e a sua família foram imunizados ali, tomaram as 2 doses da vacina do Covid-19. E ali eu também mencionei alguns motivos de oração, Ministério das Adolescentes, pela plantação, revitalização da igreja, plantação de 2 novas igrejas no Nepal, pela saúde física e espiritual da nossa família, pela nossa vida financeira, por conta da alta do dólar, e a crise financeira a qual a pandemia trouxe para todos os países. Aqui também eu coloquei um motivo de gratidão pela vida da nossa missionária, agora missionária Priscila Barros. Então, eu trouxe aqui a mensagem que ela mandou no grupo, com imensa alegria, compartilho com vocês a notícia que agora sou oficialmente missionária da PMT. Louvado seja Deus pelos seus feitos em minha vida. Nós continuamos orando pela nossa irmã e missionária Priscila Barros. E aqui a gente também trouxe o reverendo Vinícius Bantin Elizabeth e a sua filhinha. E aqui a gente colocou um destaque ali na vaquinha que eles estão fazendo, para a contribuição de voltar ao Brasil, fazer uma visita aqui ao Brasil. Então eles mencionaram que foram arrecadados 20% já do valor que eles precisam, e eles contam com a nossa cooperação e oração. E ali eu mencionei alguns motivos de oração, a recuperação da mãe da nossa irmã Elizabeth, que ainda está na UTI, a gratidão pelos vistos que agora podem entrar e sair do país, e pela nossa irmã Elizabeth, que sofreu um aborto recentemente. Então, que nós oremos pela essa família. E aqui, irmãos, a gente vai dar um destaque na família Bantin, que as crianças aqui na nossa igreja começaram um projeto de evangelização. Então, nós, nesse mês, junto a Crislane, a nossa irmã Crislane, a nossa irmã Tainá, Vanessa, foram realizados alguns trabalhos junto com as crianças. Nós pegamos esses trabalhos realizados e enviamos a filha dos nossos missionários Elizabeth e Vinícius Bantin. Aqui são algumas cartinhas que as crianças fizeram, a gente tirou foto e enviamos para o missionário.
E agora a gente vai passar um vídeo que as crianças fizeram e a gente encaminhou para os nossos missionários. Oi, Esther. O meu nome é Ana Júlia. Eu sou da EP de Itapevi. Que Deus te abençoe. Meu pai, minha mãe, toda a minha família está orando por você. E a igreja também. Mua! Olá, Esther. A paz do Senhor. Meu nome é Davi Elias e hoje eu vou ler um capítulo da Bíblia para você, João 3,16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pai, Esther, tudo bem com você? Hoje eu vim te trazer uma mensagem de paz, amor e esperança para você nunca perder a fé em Deus. Eu vou ler Romanos 8, 31 ao 39. Diz assim: Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa foi a mensagem para você não perder a esperança em Deus. Paz e tchau. Espero muito um dia te conhecer pessoalmente. Oi, Esther, espero que você esteja bem, que Deus te abençoe muito, que você tenha, que Deus te dê muita saúde e graça, que você possa ficar muito bem mesmo. Meu nome é Estevão, que você possa ficar muito bem, que nada aconteça de ruim com você, que Deus te abençoe e te proteja a todo momento. Beijos, tchau. A paz, Esther, meu nome é Gustavo, eu sou da primeira igreja presbiteriana de Itapevi. Eu vim desejar um feliz dia das crianças para você e que Deus te abençoe você e sua família. Em nome de Jesus, amém. Esther, eu sou a Júlia, eu tenho 8 anos e eu estou muito feliz em falar com você. E eu vou falar os 2 versículos para a sua meditação. O primeiro é Salmos 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O segundo é Salmo 119:11. Guardo no coração tua palavra para não pecar contra ti. Tchau! Oi, Esther, tudo bem? Meu nome é Sofia e eu sou da primeira igreja presbiteriana do Brasil, em Itapevi. Eu quero ler um versículo que eu gosto muito para você. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Salmo 119:11. Um grande beijo para você e sua família. Oi, Esther, nós somos aqui da primeira igreja presbiteriana de Itapevi, aqui no Brasil, e nós queremos te dizer que nós amamos você! Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações. Mateus 28:19. Tchau! Ai, filha, que lindo! Você gostou, meu amor? Olha pra mãe. Sim. Sabe meu nome? O pessoal da igreja presbiteriana de Itapevi sabe seu nome, amor. Qual é seu nome? Meu nome é Esther. Quantos anos? Eu tenho 5 anos. Beleza. Agora, fala pro pessoal da igreja presbiteriana de Itapevi, o que você achou das mensagens? Eu achei lindo. Você achou lindo? Você gostou dos vídeos? Uhum. Foram importantes? Uhum. E agora, você vai querer conhecer o pessoal? Sim. Fala, fala crianças. Fala crianças, logo eu vou poder conhecer vocês. Logo eu vou conhecer vocês. Tá? Porque você vai pra onde, filha? Pro Brasil. Pro Brasil, né? Vai ser muito importante poder conhecer todas elas e poder dar um beijo, né, meu amor? Manda um beijo bem lindo pra elas, tá? Fala muito obrigado pelas cartinhas, o papai vai imprimir. Fala em português, fala obrigado pelas cartinhas. Obrigado pelas cartinhas. Isso, fala o papai depois vai imprimir, tá bom? Papai e depois vai imprimir. Tá. Um beijo. Bom, irmãos, esse é o nosso primeiro projeto, né? A gente iniciou com a Esther
E a gente enviou os vídeos e as fotos para o missionário Vinícius Fantin, eles ficaram super felizes, agradeceram o contato com a Esther, e que a gente venhamos ter esse contato próximo, né, com os filhos dos missionários, com os missionários, estar sempre presente com eles. Vamos abrir a palavra de Deus para a nossa meditação. Carta aos Hebreus, capítulo 10. Nós temos estudado essa carta na escola dominical, na classe aqui do templo. Hebreus capítulo 10, quero meditar com os irmãos versículos 32 a 39. Quero falar com os irmãos sobre o tema perseverança, que é necessário para que eu e você, à luz de Hebreus, venhamos a perseverar diante das dificuldades pelas quais nós passamos, ou venhamos a passar. A carta aos Hebreus vai nos falar e vai nos mostrar como que isso é possível, como que atitudes são necessárias para que nós venhamos tomar e assim venhamos a permanecer firmes diante das adversidades. Diz assim a palavra do Senhor: lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos, ora expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandonemos, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé. Se retroceder, nele não se compraz minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Pai Santo, fale aos nossos corações. Edifica-nos, ó Deus, por meio da Tua palavra. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, certamente uma das coisas que tem sido mais marcante nos nossos dias tem sido a inconstância em muitas coisas na vida das pessoas e, por que não, nós dizermos na vida do povo de Deus também. Isso é juntado à pandemia. Eu entendo que a pandemia veio revelar a estabilidade ou a condição de muitos corações no que diz respeito à relação com o Senhor. E nesse tempo de pandemia, uma das coisas que tem sido mais marcante e tem sido motivo de oração, motivo de estudo e até mesmo de algumas conferências, como recentemente vai acontecer uma, é justamente o não retorno em muitas igrejas dos crentes à casa do Senhor, por exemplo. Muitos cristãos, talvez por se acostumarem com o tempo em que eles, portanto, podiam acompanhar e diante de muitas ofertas hoje na internet, na televisão, de poder acompanhar uma transmissão, acompanhar um culto, porque não existe culto online, existe acompanhar uma transmissão de um culto, porque culto é comunhão com os irmãos. Muitas pessoas, portanto, hoje abandonaram a comunhão, abandonaram a congregação, abandonaram a igreja. Por outro lado, existem pessoas que diante das dificuldades e até mesmo por não ter a presença, não ter um relacionamento mais com a comunidade e o esfriamento, o não contato com as Escrituras e a consequência do não contato com as Escrituras, a ausência de uma vida de oração,
faz com que as pessoas hoje, muitas delas não se mantenham mais perseverando. O progresso na vida de muitas pessoas não tem sido uma realidade, mas a estagnação tem sido a realidade de muitos crentes. E por vezes, quando então é questionado ou quando se conversa com muitas pessoas que se mostram desanimados, a grande questão que é levantada é justamente falta de força, falta de coragem, falta de ânimo para retomar, ânimo para fazer as coisas do Senhor. E é interessante que nesse contexto que nós estamos vivendo hoje, no passado também, os crentes no qual o autor dos Hebreus escreve também vivenciavam o mesmo momento. Eles vivenciavam também um período de estagnação, de desânimo, mas no caso dos crentes lá de Hebreus, eles estavam desanimados, eles não estavam mais querendo continuar a caminhada cristã por conta das perseguições, por consequência da sua fé. E nesse contexto em que esses irmãos então estão ali passando por essas dificuldades, o autor aos Hebreus usa como recurso para trazer esses irmãos o ânimo novamente. Ele usa o recurso da lembrança, ele usa o recurso de olhar não para as circunstâncias, mas olhar para Cristo. Ele compara a vida cristã como uma maratona, como um atleta que está prestes a correr a maratona da sua vida. E para que ele possa correr, portanto, a maratona da sua vida e ele possa ser bem sucedido nessa maratona, ele precisa se atentar a alguns detalhes, que é o preparo, a disciplina e a perseverança. Assim como nós vimos na quinta-feira no estudo bíblico, quando falamos também lá do capítulo, falamos do capítulo 3 ali, o capítulo 13 de Filipenses, quando Paulo está dizendo, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando para Cristo. Paulo está falando ali de perfeição. Ele diz, não que nós tenhamos já alcançado a perfeição, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E Paulo diz, irmãos, quanto a mim, eu não julgo havê-lo alcançado. Quanto a mim, eu não cheguei ainda ao estágio de perfeição, mas para que eu alcance esse estágio de perfeição, eu preciso deixar algumas coisas de lado. E eu enfatizei isso na quinta-feira, que muitas das vezes o passado ele se torna um problema no presente, quando nós não usamos o passado de forma correta. Quando nós usamos o passado de forma incorreta, ele é um problema. Quando nós usamos o passado ou para nos autoflagelar, ou para colocar em nós peso que o próprio Cristo não coloca. Muitas das vezes nós lembramos daquilo que nós éramos e fazíamos no passado, e muitas das vezes nós podemos pensar, eu não posso, como que Cristo me aceita dessa forma? Paulo usando esse termo, ele está falando da vida farisaica dele, ele está falando da sua atitude de perseguidor de igreja, e ele está dizendo, eu preciso esquecer esse passado de perseguição para que eu possa avançar. Mas também algumas coisas a gente precisa esquecer, que muitas das vezes as vitórias do passado, se a gente não tomar cuidado, vai ser um obstáculo. Tem crente que vive só da glória do passado. Tem crente que vive só do passado, vive olhando para o passado dizendo, no meu tempo eu fazia isso, no meu tempo eu fazia aquilo, no meu tempo eu orava, eu trabalhava no reino de Deus, eu me envolvia. Irmãos, a letargia, esse saudosismo se torna pecaminoso, quando nós simplesmente ficamos no passado como se o bom fosse no passado e o presente não tem nada precioso. Nós precisamos olhar para o passado e dizer, foi muito bom, mas Deus quer nos usar poderosamente também no presente. Se o passado não for para te abençoar e para te impulsionar para a perseverança, então ele não te serve de nada. Irmãos, aqui é interessante que o autor dos Hebreus agora ele usa o passado, mas de forma positiva.
Quando ele vai nos dizer aqui, lembrai-vos, porém, dos dias anteriores. Por que ele está falando disso? Porque nos versos anteriores, especialmente do verso 19 até o verso de número 25, ele está falando do maravilhoso acesso que nós temos a Deus. Até aqui ele está falando do privilégio que eu e você temos de ter Jesus como nosso sumo sacerdote, dos grandes momentos em que Deus intercedeu, em que Deus agiu na vida do seu povo. E é diante dessa situação que o autor aos Hebreus, então, ele, conforme o título até em negrito coloca que ele faz um apelo para o passado, mas não simplesmente para que os irmãos daquele período olhassem para o passado e dissessem, muito bom, realmente Deus fez grandes coisas no passado, mas ele quer que nós olhemos para o passado e venhamos a perseverar no presente. Então, que atitudes devemos ter? No presente, para que possamos perseverar na nossa caminhada cristã. Paulo, autor aos Hebreus, vai dizer que nós devemos nos lembrar daquele período no passado em que nós, depois que fomos iluminados, a palavra iluminados aqui é convertidos, depois da conversão, nós devemos nos lembrar do início da nossa caminhada cristã. Ele apela à nossa memória para nos encorajar. O autor aos Hebreus insiste em que lembremos-nos da nossa própria perseverança nos dias passados, da nossa própria experiência inicial com Deus, e certamente quando nós fazemos uma análise do início da nossa jornada cristã, algumas perguntas precisam vir na nossa mente. Primeiro, quais foram as circunstâncias que me motivavam a servir a Cristo? Segundo, o que me dava mais prazer quando eu servia ao Senhor? E terceiro, o que aconteceu porque eu não tenho a mesma perseverança que eu tenho hoje? O problema não é as pessoas. Muitas vezes nós queremos culpar as pessoas e apontar para as pessoas como se fosse a causa do nosso fracasso. Mas não são as pessoas que são o problema da nossa perseverança. Quando nós focamos no autor e consumador da nossa fé, nós devemos entender que não são as pessoas que são culpadas. Nós somos os culpados. Nós somos os culpados. E o autor aos Hebreus, portanto, diz, lembre-se da firmeza, do período, do momento em que você era firme. E veja, especificamente aqui, ele vai lembrar de dois momentos em que os hebreus passavam por muitas dificuldades. Primeiro, ele apela para a memória dizendo, lembre-se depois em que vocês foram iluminados, a primeira coisa que aconteceu vocês sustentaram grande luta e sofrimento. Quando vocês foram convertidos por Cristo, vocês passaram por grandes lutas, vocês passaram por sofrimento, e muitos deles ali eram colocados quando o autor usa a palavra espetáculo, literalmente muitos eram pegos por causa do evangelho, jogados em um ginásio para que as pessoas pudessem presenciar a morte dos cristãos por conta do ataque dos animais no estádio. E o autor dos Hebreus está dizendo, mesmo diante desse momento de perseguição, de vergonha, de tribulação, ora quando vocês mesmos passavam por sofrimento, ou quando vocês sofriam por causa das pessoas. Quando ele diz ser co-participante aqui com aqueles que desse modo foram tratados, quando eu não estava sofrendo perseguição, quando aquele crente não estava sofrendo perseguição, ele sofria porque o seu irmão estava sofrendo. Mas mesmo nesse período, mesmo nesse momento em que havia prisão, havia morte, havia tribulação, havia saqueação dos seus bens, o autor dos Hebreus vai dizer que esses irmãos, eles permaneceram firmes. Eles permaneceram firmados no Senhor. E ele continua dizendo, verso 34,
ele diz: porque não somente vos compadeceste dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos seus bens. Ele vai dizer, porque vocês agiu dessa forma, porque vocês tinham convicção de algo, vocês têm um patrimônio durável. Eles poderiam perder os bens ali, o império poderia saquear os bens deles, sim, mas algo que eles não perdiam era a salvação eterna em Cristo Jesus. Em outras palavras, a razão para o ânimo e para a firmeza daqueles crentes estava em Cristo. Era por isso que eles permaneciam firmes. Era por isso que mesmo em meio às dificuldades e às provações da vida, eles permaneciam firmados, eles permaneciam perseverantes, porque eles tinham recebido Cristo como Senhor e Salvador das vossas vidas, e dessa forma, portanto, aqueles crentes deveriam lembrar de que o que fez com que eles vencessem todas essas dificuldades era a confiança que eles tinham em Jesus. Dessa forma, o autor aos Hebreus está dizendo, a atitude para perseverar é a mesma. Ele está dizendo para aqueles crentes agora, no passado foi assim, no presente não precisa ser diferente, tem que ser igual. Muitas das vezes quando o crente fica desanimado, muitas vezes quando nós nos desanimamos ou quando nós entramos em conflito conosco mesmo, na raiz dessas coisas está a desconfiança ou o descontentamento com Deus. Por mais que o crente às vezes ele não queira dizer, mas sempre na maioria das vezes nós buscamos razões temporais para nos alegrar. E o autor aos Hebreus está dizendo, é preciso você fazer um exercício de memória e dizer o que te motivava no início da sua caminhada e o que te desmotiva hoje. Eu não sei você, mas pela misericórdia do Senhor, é tão bom quando nós percebemos que o cristão, desde o início da sua conversão, ele não retrocede, ele só avança na sua caminhada cristã. Eu costumo dizer que muitas das vezes nós ficamos desanimados porque nós complicamos o que é fácil. Nós sofremos por aquilo que é passageiro. Nós nos angustiamos por aquilo que não tem por aquilo que não é eterno. Nós carregamos tanto peso na nossa vida, quando na verdade deveríamos viver mais leve a nossa caminhada cristã. Não pelo nível de exigência, mas por entender que o Senhor está conosco. E o autor aos Hebreus ele vai dizer que era necessário eles se lembrarem dos dias anteriores, porque era nessa lembrança que eles poderiam então buscar fortalecimento para uma caminhada no presente. É aquilo que Jeremias vai dizer em Lamentações, capítulo 3. Quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá ânimo, aquilo que me dá alegria. Mas você não vai conseguir essas coisas olhando para este mundo, para as coisas deste mundo. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. A verdadeira alegria está em Deus, não está nas coisas. A verdadeira fonte para o nosso fortalecimento não está nas pessoas, está na palavra de Deus. Paulo, o autor aos Hebreus vai dizer, lembre-se do seu passado. E quando ele pede para que haja esse exercício do passado, ele vai dizer a razão por que os crentes, portanto, devem fazer isso. Ele diz, não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Que confiança é essa? A confiança em Cristo. Aqui é uma forma de conclusão da primeira parte, quando ele diz, lembre-se daquilo que você era no passado, lembre-se do seu período de perseverança, lembre-se do seu período de lutas, e você respondia com fé, com confiança. Uma vez que você respondia com confiança, ele vai dizer, não abandone a sua confiança em Cristo, porque ela tem galardão, tem recompensa, o grande galardão para os que permanecem em Cristo, é justamente esse
desfrutar esse relacionamento com o Senhor. Ele vai dizer que os que permanecem firmes são os que estão olhando para a glória eterna, são aqueles que desejam mais as coisas eternas do que as coisas temporais. A ideia de recompensa aqui também está dentro do galardão aqui, a expectativa do juízo, mas a expectativa do juízo, porque quando o Senhor retornar para buscar o seu povo, não vai ser de condenação para os que estão em Cristo, mas é uma expectativa de glória, uma expectativa de estar ao lado do Salvador. Por isso que ele vai dizer, com efeito, tendes necessidade de perseverança. Verso 37, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Ele vai dizer, tem grande galardão, persevere, permaneça perseverando, olhando para Cristo, porque de uma coisa nós precisamos ter convicção, que é da volta gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele virá, ele não tardará, mas ele vai dizer, aqueles que confiam no Senhor, ou seja, o justo não vive por aquilo que vê, ele vai dizer, o justo vive pela fé. Eu não preciso visualizar para saber que Deus está comigo, conosco. O que nós precisamos é confiar na palavra de Deus, descansar nas promessas do Senhor. E quando o coração incrédulo começa a imperar em você, você precisa orar a Deus e pedir ao Senhor que te ajude a tirar a incredulidade do teu coração. Porque, meus irmãos, há inúmeras promessas do Senhor nas nossas vidas. Há inúmeras promessas. E, dentre tantas outras, umas que eu gosto sempre de lembrar aos irmãos, é a promessa de 1 Pedro, capítulo 5, verso 7, quando ele vai dizer que lance sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de você. A promessa de Mateus 11, 28, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A promessa do profeta Isaías, Deus usando a vida do profeta Isaías, em Isaías 40, verso 29 a 31, quando ele vai dizer, faz forte ao cansado e multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem e não se cansam, caminham e não se fadigam. Ele está dizendo, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Você está desanimado? Você está cansado? A receita da palavra de Deus para nós você só vai conseguir ânimo se você buscar em Deus esse ânimo. Mas os que esperam no Senhor renovem as suas forças. Você está cansado, sobrecarregado? O Senhor Jesus diz, vinde a mim. Confesse, fale a Deus do seu cansaço, da sua sobrecarga. Você está ansioso, Ele está dizendo, lance sobre mim toda a sua ansiedade. Por que, Senhor, eu devo falar da minha ansiedade para o Senhor? Ele vai dizer, porque eu mesmo tenho cuidado de você. É por isso que o autor aos Hebreus está dizendo, não abandone a sua confiança em Cristo. Em todos os períodos, não importa a tribulação, a dificuldade, Ele nos ensina, não abandone, confie no Senhor, confie no Senhor. Viva o seu presente, uma terceira lição aqui, viva no presente, aguardando com fé o cumprimento da promessa de Deus, a saber, a glória eterna. Verso 36 e 39, ele vai dizer isso. Especialmente ao 38, ele vai dizer, todavia o meu justo viverá pela fé. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos os que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Ele está dizendo, há uma promessa a ser alcançada. Há uma promessa a ser cumprida, a saber, a glória eterna. E essa promessa será cumprida na volta gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
O Senhor Jesus vai dizer por meio do autor aos Hebreus aqui, ele diz, nós porém, ou seja, você crê em Jesus Cristo, você confessa Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, então ele vai dizer, você porém não deve ser daqueles que retrocedem. A Bíblia diz que aquele que coloca a mão no arado e olha para trás não é digno do reino de Deus. O Senhor nos libertou do império das trevas não para ficar olhando para o passado e apenas vivendo do passado e vivendo uma vida desanimada. O Senhor, Ele nos desafia, portanto, a olhar para Ele. Ele vai dizer, você não é daqueles que retrocede. Você, o crente, não pode ser aquele que desiste. O cristão não pode ser aquele que desiste fácil. Na verdade, na sociedade, o cristão deveria ser aquele que mais persevera. Porque nós temos motivações eternas. As pessoas hoje, elas perseveram por motivações temporais. A pessoa, ela trabalha, ela busca se aperfeiçoar para um bom emprego e precisa fazer isso. É necessário. Mas muitas das vezes o grau de investimento que fazemos na nossa vida, na nossa vida pessoal, acadêmica, profissional, em comparando-se com a nossa vida espiritual, investimos muito pouco na espiritualidade. E muitas das vezes não entendemos porque nos desanimamos fácil. Meus irmãos, a palavra do Senhor nos ensina que para nós permanecermos perseverantes, nós precisamos nos lembrar do passado, da nossa caminhada cristã. Não podemos abandonar a confiança em Deus, porque a confiança em Deus é confiar na sua palavra. E alimente o seu coração sempre de uma expectativa do porvir, de uma expectativa daquilo que vai ser eterno na sua vida, aquilo que você terá em Cristo Jesus. Isso que é necessário. Não são outras coisas, não são os passos para a felicidade, não são o pensamento positivo, mas o que o autor dos Hebreus está dizendo é busque em Deus, na palavra de Deus, a confiança necessária. E quando você começar a passar por tribulação, você vai ao Senhor em oração, você vai meditar na palavra do Senhor, você vai buscar comunhão com os irmãos. É assim que nós vencemos o desânimo, orando, buscando a Deus, confiando no Senhor, acreditando piamente de que o que está reservado para nós na eternidade é maior daquilo que nós imaginamos. A própria eternidade não tem como dimensionar. E pedir a Deus que nos ajude a não buscar nas coisas deste mundo razão para nos alegrar, descansar em Deus, seguir a sua palavra, olhar para Cristo, é a receita necessária para permanecermos perseverantes. É assim que Deus quer que o povo de Deus viva, é assim que Ele queria que os crentes respondessem à palavra. Quando eles ouvissem essa mensagem, eles viessem a pensar, de fato, aquilo que nós passamos é bem pequeno daquilo que eles já passaram. Mas eles não desistiram. Eles não desistiram. É interessante que esse capítulo, posteriormente, segue falando dos heróis da fé. E não é à toa. Porque ele fala de perseverança. E dá exemplo no capítulo 11 de pessoas que perseveraram. Mas antes de dar exemplo de pessoas que perseveraram, o autor dos Hebreus fez questão de mostrar o que é fé. Para dizer perseverança em Deus é ter fé. Fé em quê? Na palavra de Deus. E quem viveu dessa forma? Vou dar um exemplo para vocês de quem viveu dessa forma. E ele começa a falar de Abel, Enoque, começa a falar de Noé, Abraão e de tantos outros aqui no texto bíblico que viveu confiando em Deus. Pecadores como eu e você, mas que tiveram a verdadeira fé, a fé bíblica. Eles não são melhores do que nós, mas diferente às vezes de nós, ou de muitos de nós,
eles viviam na prática o que eles aprendiam da palavra de Deus. Que o próprio Deus nos ajude a perseverar, a colocar em prática a nossa fé e a olhar para exemplos na história de homens e mulheres de fé. E a partir desses exemplos também buscarmos marcar a história e deixarmos um legado de testemunho vibrante de pessoas que viveram confiando em Deus. Que Ele mesmo nos ajude, em nome de Jesus. Amém. Nos coloquemos de pé.